acho interessante que... Eu falo para vocês, né? Vocês sabem há muito tempo que a fonte e origem das mazelas sociais brasileiras está na República. Nesse modelo da República. Você vê que as favelas no Brasil, elas surgem, especialmente no Rio de Janeiro, não é um negócio que vem do nada. Todas elas foram consequência direta de decisões políticas tomadas pela República. Já contamos a história aqui, tá? Quando nós tivemos a interrupção ali, a derrubada da monarquia, que estava conduzindo um processo de integração social, inclusive com vários planos aí para os escravos que estavam libertos, foi tudo jogado no lixo, tá? E o poder se deslocou justamente para a mão de todos aqueles que não tinham nenhum interesse pelo Brasil. Caiu na mão desses oligopólios que estão até hoje no poder, tá? E a galera que odiava a Lei Áurea, a família real, tal, fez mesmo os mesmos que criaram a narrativa de que o império não prestava. Então, muito antes ali de 1888, quando acontece a Lei Áurea, a família imperial já se envolvia ali pessoalmente no movimento abolicionista. A princesa Isabel se envolvia, o príncipe Conde D. Os filhos da princesa Isabel tinham um jornalzinho em Petrópolis abolicionista. As crianças produziam um jornalzinho, tá? E a família e o Estado, eles financiaram diversas alforrias com os próprios recursos. Eles conseguiram montar um fundo onde esse fundo as pessoas podiam contribuir, deputados podiam contribuir, empresários podiam contribuir, tá? O próprio Estado contribuía, que era um fundo de ressarcimento para os donos de escravo que libertavam o escravo. Você libertou? Toma aí uma indenizaçãozinha para você aí. Mas durante muito tempo, a própria família financiou várias alforrias. O cara que fugia e pulava dentro da propriedade da família real já estava alforriado. Era alforriado. Então, a família real pagou muitos advogados para proteger e conduzir alforriados. Luiz Gama libertou vários, né? Os líderes, como o André Mendonça, o Zé do Patrocínio, que eram abolicionistas, eram todos apoiados pela família real. Eles ofereciam auxílio para as famílias libertas que procuravam ajuda, que tinham perdido o emprego, né? Tinha maneira de ajudar. Quando veio a Lei Áurea, o objetivo era muito simples. Ontem foi dia da consciência negra, que não há o que comemorar, tá? É um feriado muito do esquisito. Tem que comemorar o 13 de maio, pô. Então, quando teve a libertação de todos os escravizados, 700 mil pessoas, não tinha condição de indenizar os proprietários, porque eu já fiz essa conta, dava 3 vezes o orçamento do Estado. É como se hoje o Brasil tomasse uma decisão e essa decisão custasse 3 vezes o orçamento do governo federal. É como se você tomasse uma decisão agora, hoje, que custaria 10 trilhões de reais. Impossível de pagar, né? Você condenaria futuras gerações. Teve muita reclamação de que o escravo era uma propriedade que tinha que ressarcido. Eu já fiz um corte aqui do canal, eu falo sobre isso. Você pode procurar aí sobre 38, procura por escravo, Lei Áurea. Você vai achar um corte que eu tenho. A capa do corte é um revólver, que é um 38. E o palhaço conversando com o revólver. Porque o pessoal liberal esquece alguns argumentos básicos que... Como que pode ser uma propriedade se o outro lado dessa propriedade, que era o escravo, ele não concordou com esse acordo suposto que foi feito? Ele é um cara raptado da cidade dele. Ele é um cara que foi usurpado para a escravidão. Como que é um contrato feito entre ambas as partes? Não tinha contrato nenhum. Você tinha posse do cara, né? Então, quando acontece... Eu vou conectar isso tudo com o que a gente falou agora da República, tá? Então, quando acontece essa ruptura, tá? A Isabel sabia, quando acontece a Lei Áurea,
que essa abolição ia exigir políticas sociais posteriores, né? Até os próprios conselheiros de Estado já tinham falado sobre isso. Existe a última conversa que é feita no Gabinete do Ouro Preto, existe registro dessas reuniões, onde já se falava sobre a construção de vilas agrícolas para os libertos, escola técnica, acesso à terra, doação de terra, alfabetização em massa dessa turma toda, a inclusão do negro no serviço público, tá? Como forma de garantir o emprego, mas a monarquia nunca teve a chance de implementar esses planos porque ela foi expulsa do governo pela República, né? E quando a Isabel morresse, ela também se tornaria a primeira rainha, na verdade imperatriz constitucional do Brasil. E ela era muito mais bruta do ponto de vista de não ter tolerância com esse tipo de coisa do que o pai. Mas ela não teve tempo de trabalhar. Ela não teve tempo de fazer nada disso porque ela foi expulsa e isso caiu no colo da República, né? A República derrubou a monarquia, não foi o movimento popular, foi o golpe de Estado, um golpe militar, apoiado por vários setores aí escravocratas que ficaram revoltados com a abolição sem indenização. Eles queriam os 10 trilhões de reais. Eles queriam, tá? E esse mesmo grupo que trabalhou no pós, ali dentro da política, aí todos os anos até mais ou menos 1930, isso é a chamada política, a República Velha, né? Todos eles solaparam, atropelaram tudo relativo ao que deveria ser feito com essa população livre, tá? O que eles fizeram com essa turma? Os 700 mil. Cara, o abandono foi total. Não existiu, não foi criada escolas específicas para os libertos, porque ele tinha uma condição diferente, né, dos alunos normais, um desnível de conhecimento. Tinha que nivelar isso a partir das crianças. Tá? Não teve nenhuma política de moradia, não teve nenhuma distribuição de terra, não teve nenhum incentivo de trabalho, não teve nada de incentivo de formação, não teve incentivo ao emprego, não teve programa de alfabetização. Tudo aquilo que a monarquia queria fazer, eles jogaram no lixo, não teve nada. E até hoje tem gente que ainda culpa essa condição pela monarquia, uma estupidez sem fim, né? Então, quando termina aquele período pós-abolição ali, qual foi a política que a República teve para os ex-libertos? Nada. Nenhuma. Nada. E quando sai o Código Penal de 1890, já com um ano de República, eles criaram um código criminal lá que criminalizava praticamente esse pessoal. Então, o primeiro Código Penal da República incluía os crimes de que eles não conseguiam escapar. Você liberta 700 mil pessoas, não tem nenhum planejamento de emprego, alfabetização, alocação no campo, trabalho, não tem nada. E você cria na sequência o crime de vadiagem. Você sabia a origem do crime de vadiagem? Você cria o crime na República, o crime de capoeiragem. Você cria o crime da desordem. Você vai criando crimes sociais que só atingia aquela população. Eles queriam tirar essas pessoas das cidades. Então, isso era usado para prender os libertos que viviam em trabalho informal, algum ofício popular ali, de capoeira, de bico, alguma outra coisa e tal. E isso era uma forma também de limpar a cidade, de punir, de marginalizar essa população recém-liberta. Esse foi o tratamento que a República deu. Tanto é que na Marinha voltou o chicoteamento. Aí tem a revolta. Na Marinha, a revolta da Chibata. Tá? Aí no Rio de Janeiro, logo depois, eles tinham vários cortiços no Rio de Janeiro, que eram essencialmente residência desse pessoal, onde o pessoal conseguia morar, onde conseguia um cantinho, um terreninho, lugar pobre, tá? Onde tinha ali a Praça 11. Então, eles começaram o quê? Uma reforma urbanística. A República começou uma reforma. Nós vamos transformar o Rio de Janeiro na Nova Paris. O que eles fizeram? Passaram o trator em todas essas casas.
passaram o trator em todos esses bairros populares ali do centro da cidade. As habitações coletivas que já tinha, passaram o trator em tudo. Foi uma espécie de higienização, sabe? Essa merda aconteceu na cara de todo mundo. As regiões inteiras para onde esses libertos iam foram destruídas, a título de modernizar a cidade. Nenhuma alternativa de moradia foi oferecida. E o que fez? Empurrou um monte de gente para os morros da cidade. Já tinha surgido o Morro da Providência, tá? Começa ali, ó, a consolidação das favelas cariocas. Surge o Morro da Providência, o primeiro, depois vem o Morro da Favela, o Morro de Santo Antônio. Se consolida as primeiras favelas da história do Brasil. Tudo na política de higienização da República. Não teve nenhuma vila agrícola daquelas que estava planejada pela monarquia. Não teve distribuição de terra, os projetos educacionais que foram escritos, inclusive, pelo André Rebouças. O Rebouças tinha escrito um projeto educacional. Ele estava no Estado, ele trabalhava no Estado, ele sabia que a educação era o que separava aqueles empregos dos negros libertos. Era a inclusão deles no ofício dentro do Estado. Então, a possibilidade disso acontecer numa pós-abolição, cara, era um marco civilizatório. A República jogou no lixo e coloca a culpa na monarquia até hoje. Até hoje tem pateta. Eu nem discuto mais na internet. Eu vou lá e dou uma gargalhada, kkk. E vou embora pro próximo post. Porque a República não só não fez nada dessa porra, como ela fez o oposto. Ela reforçou o poder dos antigos senhores, aprofundou a segregação, retomou o espancamento físico, tá? E a gente não pode esquecer jamais essa mazela que o Brasil vive hoje em todas as áreas é uma construção da República. Você entendendo isso que eu acabei de falar, você compreende por que é que nos anos 30, quando surgem as escolas de samba, você tem os ex-escravos nas bandeiras das escolas de samba, trazendo uma homenagem ao regime anterior. Vem o que na bandeira? A coroa. Nasce a Imperatriz Leopoldinense, nasce a Mangueira, nasce Império Serrano, tá? Unidos de Vila Isabel. Olha os nomes, gente, olha os nomes. Vila Isabel, olha os nomes. Império Serrano, Imperatriz Leopoldinense. Olha os nomes. Sacou os nomes? Os nomes já davam indicação. Suja vai. Pô, cadê as bandeiras aqui, ó? Deixa eu ver se eu acho as bandeiras aqui, ó. Bandeiras. Escolas. Esse é um tema que eu evito até falar, porque senão a galera vai querer mudar as bandeiras. Sabia? Quer ver? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, aqui, ó, a bandeira da Mangueira ali, ó. Bandeira da Mangueira, a coroa, tem uma coroa ali, ó. Império Serrano tem. A Vai, quer ver, ó? A Vai. São as mais antigas aqui, ó. Império Serrano. Que coroa é aquela ali, gente? Por que é que ex-escravos, em pleno regime de Vargas, matando gente, golpe, a galera desafiou o Estado? A nossa escola nasce em homenagem ao regime anterior. Vários, ó. Viradouro, tá a coroa ali, ó. Cadê, ó? A Vai? Vai também é antiquíssima, cara. Olha lá, olha a bandeira da Vai. Gente, não contem isso pra ninguém, tá? Não fale isso pra ninguém, não. Senão os caras vão querer mudar a bandeira, tá? Vão querer mudar essas coisas. Você tem que se perguntar, por que é que essas pessoas dessa época, né, entende mais do momento, do que aconteceu, do que esse conhecido teu aí de cabelo azul, sovaco rosa, sentado no sofá em casa, sustentado pelos pais, dizendo que a culpa disso é da monarquia. Então, veja, a gente faz a live aqui todas as manhãs, mostra essas mazelas, mostra um monte de coisa, mas percebam, tudo isso que a gente está vivendo hoje tem a sua origem.
A sua origem é a República Brasileira, este puteiro institucional que se tornou o Brasil em todos os níveis, executivo, legislativo, judiciário, todos os níveis. Este puteiro de 140 anos trouxe a gente até aqui, tá? Ou seja, só podemos mudar o Brasil se mudar esse modelo. Este modelo está sendo usado há 140 anos e só produz isso que você está vendo aí. E a mudança passa por... É o distrital puro com recall de mandato, é o mínimo. Que a gente vai chegar lá. Aí, a partir disso, colocando bons nomes da política, os bons homens da política trabalhando, o resto vai se acertando ao longo dos anos, tá? O fundamental é a seleção positiva do homem público. Porque o processo tem que sair do jeito que a gente está agora. A cada rodada eleitoral, a classe política piora mais um pouco. Hoje você não sabe a diferença entre um vereador e um senador. É o mesmo pusilânime, é o mesmo bosta, é o mesmo semi-analfabeto, é o mesmo egoísta, sabe? É o mesmo vaidoso. É um lixo, é um lixo. Então, o homem público hoje é um lixo. Tem que mudar isso. Isso tem que sair. Para mudar, é só o distrital puro com recall coloca na mão do povo um poder que ele nunca teve. Aí você chega no Brasil a tal da democracia. Democracia é quando o povo manda no governo. Se o governo manda no povo, não é democracia. É simples assim. Se o governo manda no povo, não é democracia. Ah, mas eu tenho eleição, não é democracia. Democracia é quando o povo manda e quando o homem público trabalha para o povo, quando o povo manda. E o povo só manda no político quando o povo tem o poder de demiti-lo. É igual a diarista da sua casa. Você manda na sua diarista porque você tem o poder de demiti-lo. Você pode mandar ela para rua, ela nunca mais volta na sua casa. Por isso que ela te obedece, trabalha direitinho. Se ela não fosse demitida, se você não tivesse esse poder, um dia você chegar na tua casa, a fechadura tá trocada, mano. Aí vai dormir na tua cama, você vai ter que morar em outro lugar. Que é o que aconteceu com o Brasil. A classe política pegou a chave do Brasil, jogou fora. Se ocupou do Estado, se ocupou de tudo e se acham agora os donos do Estado e atacam a todos que tentam corrigir isso. Lembrem, só temos uma saída. Uma. Que é o distrital puro com recall de mandato. Aí você fala, Papaiaço, como que eu vou fazer isso? Você vai propagar essas ideias. Mas isso, não sei, será que isso vai resolver? Isso resolve muito dos nossos problemas. Tá? Mas como que você se fortalece para isso? Antes de você lutar aí pelo distrital puro com recall de mandato, lembre que você tem que, antes de salvar o Brasil, você tem que salvar a sua alma. Você tem que salvar a si. Então você tem que se fortalecer, se instruir. Você, para entrar nessa luta, você tem que estar forte. Tá? Porque os problemas da vida, os problemas dessa luta, todos vão aparecer. E você precisa ter a blindagem, a casca, a couraça, não de fugir dos problemas, mas que qualquer um que passar na tua frente, você é o rolo compressor. O problema é a estrada, você vai passar por cima e vai em frente porque você vai ter a casca. E essa casca envolve você se preparar espiritualmente. Vá para a igreja, tá? Olha a sua família, olha ao redor da sua família. O que tem que você pode resolver da sua família, em volta de você? Tem problemas? O Brasil tem problemas, mas existem alguns que estão mais próximos de você. Se você ajudar a resolver os problemas da sua família, do seu condomínio, você já está contribuindo para o Brasil. Se todo mundo fizer isso, imagina se todas as famílias pudessem reduzir em 50% os problemas de todas as famílias ao mesmo tempo, a sociedade inteira ganha. Todo mundo ganha. Então, antes de salvar o Brasil, salve a si. Cria essa estrutura, cria essa carapaça, tá? Leia os livros, aproveite os livros aqui, ó. A editora Caravela está apoiando o canal. Dá uma chegada no canal, vê lá todos os livros da editora, vê a editora Faro, vê a Aves Rara, vê a Super Prumo, tem um monte de editora boa, tem livro bom. Assista programas instrutivos, saudáveis, assista os documentários, assista lá o Brasil Paralelo, assista os vários filmes e tal. E vai criando essa couraça de proteção intelectual. Você não precisa brigar com o mundo. Você tem que se fortalecer. Deixa que as brigas já vão te alcançar. Não crie brigas. Deixa que os problemas da vida vão te alcançar.
Só que ele não espera encontrar alguém tão preparado quanto você, porque você passou esse tempo todo se fortalecendo. Tá bom, família?